Bom dia, meus amores. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de História e nós vamos falar sobre os sujeitos históricos. Para lembrarmos um pouquinho, vamos falar dos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, nós aprendemos o que são fatos históricos. Lembram? Que fatos históricos são acontecimentos que acontecem no tempo e no espaço. Nós vimos que para um fato histórico acontecer, não é necessariamente uma pessoa famosa, como antigamente os historiadores diziam que um fato histórico para ocorrer teria que ser por um rei, uma rainha, um príncipe, alguém que estivesse em ascendência na história. Mas que nós, meros cidadãos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, através de algumas atitudes, nós também podemos fazer acontecer um fato histórico. Então, hoje nós vamos aprender sobre os sujeitos históricos, capítulo 3 de História. Peço que vocês preparem aí o marca-texto e prestem bastante atenção no que nós vamos conversar agora. Lá na página 22 de História, do capítulo 3, vai dizer o que preparamos para este capítulo. Neste capítulo, continuaremos o estudo de alguns aspectos da teoria histórica. Os sujeitos históricos são aqueles que, de um modo ou de outro, contribuem para a ocorrência de fatos históricos e para a construção da memória de um dado grupo social. Então, vamos lá. Na primavera de 334 a.C., um jovem rei da Macedônia, então com 20 anos, lançava-se ao ataque de um país aproximadamente 30 vezes maior que o seu. No verão de 323 a.C., Alexandre, que se tornara o Grande, morria depois de ter conquistado um imenso império. Depois que se tornou rei, Alexandre mostrou-se um incomparável líder em hesitar dar provas de sua bravura, né? Esse trecho foi tirado de um livro, a história viva de 30 homens que mudaram o mundo. Alexandre o Grande foi um grande imperador, um jovem imperador, né? E conquistou muitas terras. Foi um grande imperador, um homem inteligentíssimo, né? E aí, até hoje, ele é lembrado na história por conta das suas bravezas e das suas conquistas. Então, vamos lá, página 23. Havia grande consumo de figo, uva, melão, alface, cebola, alho, pepino, leite, ovos e mel. Carne de gado e de aves era assada em espetos e grelhas. Os mais humildes consumiam muito peixe seco com sal. Festas particulares eram apreciadas e os convidados dedicavam-se a banquetes e vários tipos de diversão. Nessa ocasião, os egípcios poderiam assistir às danças, ouvir a música tocada em harpas e flautas, ou brincar com jogos de tabuleiro. Esse texto é de Schneider, O Egito Antigo. Nessa foto nós estamos vendo os camponeses do Egito Antigo, que realizavam a colheita da uva. Essa imagem foi encontrada em uma tuba na cidade de Tebas. Então vamos lá. Quem o primeiro texto descreve? O primeiro texto que a gente leu, ele descreve sobre um grande imperador que foi chamado Alexandre o Grande, né? Um grande conquistador da Macedônia. Quem são essas pessoas descritas no segundo texto? Essas pessoas que a gente está falando no segundo texto, elas são pessoas desconhecidas, a gente não tem o nome dessas pessoas, mas elas são importantes? São, porque se elas não existissem, né, ali naquele momento, talvez pudesse sim existir outras pessoas, mas nesse momento aqui elas são importantes, porque são através delas que os palácios, né, as cidades, elas eram abastecidas com as frutas, os legumes, aquilo que eles plantavam. Aí a última pergunta diz assim: os sujeitos históricos
são pessoas que participam da criação da história. Em sua opinião, qual dos textos conta com sujeitos históricos? Explique sua resposta. Então, qual dos dois textos fala de um sujeito histórico? Esse que nós acabamos de ler fala do Egito ou o primeiro Alexandre? Né? Claro que é o primeiro, né? Que fala a respeito de um homem, né? Um grande imperador que, através da sua bravura, conquistou muitas terras, né? Então, o primeiro fala sobre um sujeito histórico. Mas ao decorrer desse capítulo, nós vamos ver que não é só o Alexandre, por ser famoso, por ter feito grandes conquistas, que ele vai receber esse título de sujeito histórico. Nós vamos ver que essas pessoas simples, cuidadoras apenas do campo, elas também vão fazer parte da nossa história. Vamos agora para a página 24. E lá está assim, ó. Eu, tu, elas e eles. Você sabe dizer quem são os sujeitos históricos? Então vamos lá. Aprendemos que os fatos históricos podem ser entendidos como um acontecimento no tempo e no espaço. Esses acontecimentos podem contar com ações praticadas por pessoas consideradas importantes, como governantes, militares, ou pessoas comuns, incluindo você. Essas pessoas são os sujeitos históricos. Então prestem atenção. Se para um fato histórico ocorrer, essa pessoa precisa ser famosa ou não, então o sujeito histórico automaticamente ele vai ser famoso ou não, já que o sujeito histórico vem de um fato histórico. Mesmo que essa pessoa não tenha ascendência na sociedade, não seja tão famoso assim, ele também poderá fazer parte do sujeito histórico. Então, sublinhem aí com o marca-texto de vocês, de os fatos históricos até